Bom, pessoal, mais um vídeo aqui rapidinho. Um amigo mandou uma pergunta para mim no WhatsApp, né, se Elias foi alimentado por corvos ou árabes. Eu respondi corvos. Aí ele falou que teve um vídeo aí que ele mostrou para mim, de um rapaz aí do YouTube, um rapaz que tem 47 mil inscritos, é teólogo, e o rapaz dá a entender que cabe as duas explicações, né, que podem ser tanto corvos quanto árabes que alimentaram o profeta Elias. Ele pediu para eu dar uma olhada, eu olhei assim rapidinho. Aí eu resolvi fazer um vídeo, até já fica como resposta para ele, e fica um tema aí novo para vocês entenderem, ok? Aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 17, diz assim, ó: Depois veio a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, né, que passava ali, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. É o que as Bíblias trazem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do rio Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O termo aplicado aqui em corvo, nessas duas expressões aqui, é orev, em hebraico. Aqui eu coloquei orab porque o aparato crítico do Bible Hub eles colocam orab, mas acho que é por causa do inglês, né, para o americano ler. Mas literalmente é orev. Aqui tem o ain, o uresh e o beit, orev, que é literalmente corvo. É a mesma palavra que aparece aqui em Gênesis 8:7, exatamente a mesma, ó. E soltou Noé um corvo, um orev, ha-orev. Eu coloquei aqui em hebraico para vocês verem. Aqui tem o re, que é um artigo, como se fosse a letra O ou A em português, e aqui, ó, orev, ó, e Noé, não sei o que, ó, vai shloch et ha-orev, orev, um corvo. O que Noé soltou segundo a Bíblia? Um corvo. Um outro exemplo aqui em Levítico, ó, onde Deus proíbe, ó, e todo corvo segundo a sua espécie, né, que não poderia comer. Ó, é a mesma palavra, orev. Eu esqueci de copiar aqui o texto hebraico, mas é a mesma palavra, tá? Essa aqui, ó, o ain, uresh e o beit no final, tá? Árabe, em hebraico, a palavra árabe é arabi, que é parecida com orev, ó, tem as mesmas letrinhas, ó, o ain, uresh, o beit, só que tem uma outra letrinha aqui, ó, que é a letra yud no final. Por exemplo, aqui segundo Crônicas, ó, e Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes. Aí você vê aqui o texto hebraico, ó, o aparato crítico do Bible Hub coloca de duas formas: harabim, né, que é no plural, termina com men, ou harabim, né, sem essa separação aqui, ó, harabim, ou harabim, de uma forma direta. Mas vocês veem que não é a mesma palavra. Árabe é arabi e corvo, orev. Apesar de ser as três primeiras letras parecidas, tem uma variaçãozinha. Então, embora parecidas, a palavra árabe ela tem um yud no final, arabi, e sempre está no plural, que nem aqui, ó, termina com men. É difícil você ver, por exemplo, só arav, né, que seria mais parecido com corvo. É difícil, você vê sempre no plural, porque está se referindo a um povo, a um grupo de pessoas. Então, arabim. A palavra orev, que é corvo, é utilizada 16 vezes no Antigo Testamento. E todas elas, que nem eu mostrei ali em Levítico, ou ali o Noé que soltou um corvo, é utilizado em referência a animais imundos na tradição judaica. Que nem aqui em Levítico, o corvo é considerado um animal imundo, que não deveria ser comido, correto? E mesmo as suas congêneres gregas, que aparecem 3 vezes no Novo Testamento, são utilizadas com o mesmo sentido. Orev sempre é utilizado no sentido de ser corvo, e não no sentido de ser um povo, tá bom? Já a palavra arabi, que é árabe, né, aparece 9 vezes no Antigo Testamento, muito pouco. E em todas elas é utilizada em referência a homens de origem árabe, ou seja, um povo daquela origem, dos arabi. Ou que nem eu mostrei aqui, ó, harabim. No Novo Testamento, a palavra congênero, ou seja, equivalente, aparece uma vez que em Atos 2:11 e também com o mesmo sentido, um povo da Arábia, um povo árabe. A região proposta pelos defensores do sentido humano da palavra corvo, ou seja, os que defendem que seriam pessoas e não animais, onde possivelmente habitavam cidadãos de Arabá, embora muito próxima, está distante aproximadamente de 27 km de Querite, que é onde estava Elias, onde ele recebia o alimento. Ou seja, esses povos árabes estavam bem longe de Elias, para poder andar 27 km todo dia, ir lá alimentar ele e voltar. Então não faz muito sentido isso, você está entendendo? Os corvos eram aves comuns na região de Querite, onde Elias estava. Então os estudiosos acreditam, aqui é da pesquisa que eu fiz, tá, pessoal, que pelo menos 8 espécies de corvos habitavam na região. Além dos obstáculos acima, há ainda o obstáculo da falta de apoio consistente
de estudos renomados pela coerência bíblico-teológica. Por isso que nenhuma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, nem Jerusalém, Genebra, eles traduzem como árabes. Porque você não tem um apoio crítico, sabe, linguístico, para respaldar que ali fosse um povo. O Jameson Fawcett Brown escreveu: a ideia de tais aves impuras e vorazes sendo usadas para alimentar o profeta Elias aparece a muitos estranho, né, que eles têm tentado trabalhar para fazer com que a palavra Orev, que nossa versão foi traduzida por corvo, passe a ser usada como comerciantes, que nem lá em Ezequiel, ou árabes, que nem em Crônicas. Ou seja, as pessoas tentam forçar o texto. Ou cidadãos de Arabá, perto de Bet-Hogla. Mas o uso comum corvos é, em nossa opinião, segundo a opinião desse Jameson Fawcett Brown, de preferência a essas conjecturas. E se Elias foi milagrosamente alimentado por corvos, é inútil perguntar onde encontrar um pão ou a carne, pois Deus iria provir, né, iria dirigir. Então, só para resumir essa parte aqui do texto, o que ele está dizendo é o seguinte: as pessoas não aceitam que Elias tenha sido alimentado pelo corvo, porque o corvo é um animal impuro. É o mesmo argumento do rapaz do vídeo. Porque Deus proibiu de comer corvo, amadinho. Então ali não é corvo, é os judeus que, quando fizeram lá os sinais Massoreta, alteraram o texto. Não, mas aqui não está dizendo que Elias comia os corvos. Está dizendo que os corvos traziam o alimento para Elias. Então não faz diferença se o animal era impuro ou não. Ele estava comendo era pão e carne que os corvos traziam, providenciados por Deus. Então esse argumento é irrelevante. Segundo, os árabes eram povos que até naquela época não tinha tido a reforma do Islã, não tinha tido o profeta Mohammed, eram povos politeístas que tinham práticas tão abomináveis quanto um animal imundo. Ou seja, o que eles faziam naquela região também era imundo. Então que diferença faria mudar aqui a palavra de corvo para árabe, usando esse argumento, se Elias estaria sendo alimentado por um povo que na época era imundo, um povo que ainda tinha seus deuses, fazia suas práticas ritualísticas, etc. Não ia fazer diferença, ia dar na mesma. Então mudar a palavra por causa disso é um argumento fraco. E só um PS aqui no vídeo, vocês veem que, né, porque às vezes eu fico chateado, né? Canais que falam essas bobagens tem quase 50 mil inscritos. Não é irônico? É por isso que eu digo, eu estou na profissão errada, viu? Continuando aqui, ó, só para finalizar, e ainda podemos encontrar Keio e Delitzsch, eu acho que é alemão, que é no comentário do Velho Testamento, né, no aparato crítico, dizendo: não significava nem árabes, essa palavra Orev, e nem habitantes de uma cidade imaginária, porque também não se sabe se tinha essa cidade, chamada Oreb. Não. Então, essa hipótese que foram criando depois. Mas Oreb significa corvos. Através deste milagre, que segundo a Bíblia seria um milagre de Deus, até porque a Bíblia fala que Deus mandou maná do céu, mandou perdizes, abriu o mar. Então seria só mais um dos muitos milagres relatados da Bíblia. Se é verdade ou não, aí vai da crença de cada um, mas a gente não pode ir além do que está escrito. Quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita, mas o que está escrito é isso. Então, através deste milagre que os incrédulos rejeitam, porque eles não reconhecem um Deus vivo, aqui já é um pouco da apologética do autor, porque em como Criador e Senhor de todas as criaturas, até mesmo os corvos velozes são feitas subservientes aos planos de salvação. Esse é o argumento de Keio e Delitzsch. Então, finalizando, pessoal, eu dei uma pesquisada aqui para responder a pergunta do rapaz, até porque eu estava ocupado na hora, que eu ando meio corrido ultimamente, que eu estou com mais de um canal, migrando um pouco para o inglês, eu estou muito voando. Mas resumindo aqui, ó, tá aqui o que eu pesquisei aqui, ó, Orev sempre é corvo, que nem Noé aqui, ó, Noé soltou o quê? Ele soltou um árabe para ver se tinha terra seca lá, e Noé soltou um árabe para ver se as águas baixaram? Não, foi um corvo. Aqui, ó, Levítico, está proibido de comer o corvo. É um árabe que Deus está proibindo? Não, o árabe já tem a palavra específica aqui, ó, árabe. Tá bom? Então, finalizando aí, paz a todos.